E é com muito gosto damos as boas-vindas à professora Natália Guerreiros, da Universidade de Lyon, que nos dá a honra hoje de nos presentear com a sua conferência sobre um tema tão interessante. E agradeço também ao professor Dionísio Maior, diretor do Departamento de Humanidades da Universidade Aberta e especialista também nas questões de literatura, e ao grande especialista em Fernando Pessoa e na literatura contemporânea portuguesa. E agradeço muito a sua disponibilidade para estar aqui para coordenar esta sessão do Seminário Internacional de Estudos Globais. E por isso mesmo tenho muito gosto de dar-lhe a palavra, porque agora a comissão é sua. Estou a dizer maior para apresentar a nossa colega convidada e moderar a sessão. Boa tarde e boa sessão do Seminário Internacional de Estudos Globais. Muito boa tarde. Agradeço o convite que o professor José Eduardo me fez para fazer o comentário crítico e para orientar basicamente a sessão, mas devo, acima de tudo, agradecer à professora Natália Guerreiros, que é doutora em História e mestra em Estudos Romanos, professora adjunta e diretora do departamento, e nós bem sabemos o trabalho que estas atividades nos dão, diretora do Departamento de Estudos Lusófonos da Universidade de Jean Moulin Lyon 3, é igualmente membro e estatutário do laboratório Marger Lyon 3 também. A sua investigação concentra-se nas relações entre literatura, género e política no mundo lusófono, a partir da perspectiva da história social da literatura, especialmente na era digital. E com muito prazer, também para não perdermos muito mais tempo, passo a palavra à professora que vai apresentar a comunicação género, literatura e política no século XX, reflexões a partir de casos emblemáticos. A palavra é sua, professora. Boa tarde, boa noite para vocês que estão nos acompanhando online, também para aqueles que estão aqui, é um prazer tê-los aqui. Eu não poderia deixar de começar agradecendo ao professor José Franco pelo convite para participar para fazer essa conferência e poder conversar com vocês depois, logo em seguida. E também ao professor Dionísio Maior, que é, então, especialista dessa literatura portuguesa do século XX, com a qual eu flerto, mas que fez parte de um dos trabalhos sobre os quais eu vou falar aqui hoje. Mas principalmente especialista também dessa geração da qual vou falar e da qual fez parte a Natália Correia, que foi objeto de um dos estudos que eu pude fazer no âmbito do mestrado. Então, muito obrigada a vocês pelo diálogo, isso para mim é o mais importante. Eu preparei uma fala instruída pelo professor José Eduardo de uns 40 minutos e preparei também uma apresentação no PowerPoint, não sei se eu vou ver ela aqui, mas eu posso abrir. Eu vou seguir essa apresentação e essa ordem na minha fala, e estou marcando o tempo também para eu não ultrapassar os 40 minutos, e para que a gente possa em seguida ouvir o professor Dionísio no comentário crítico, que muito me lisonjeia, é o momento de fazer esse comentário a partir da minha fala, mas também de poder trocar com vocês em seguida. Acredito que no total a gente tem 1h30 ou algo assim, então tanto para perguntas, se for o caso, mas também para comentários, experiências e também o trabalho que vocês estão desenvolvendo, pelo que eu entendi, são alunos de doutorado que estão fazendo pesquisa, então, de repente, se a gente tiver algum ponto de contato, seria muito interessante a gente conversar sobre isso também. Então, eu separei essa fala em algumas partes. A primeira são as questões que eu coloco às minhas fontes e ao longo dessas pesquisas. Eu não vou falar de uma só pesquisa, mas de pesquisas que têm em comum esse questionamento em relação às relações possíveis entre gênero, literatura e política ao longo do século XX. Foram pesquisas que foram desenvolvidas em âmbitos diversos, por exemplo, a tese de doutorado, em que eu trabalhei com um perfil, uma trajetória. Esses nomes, trajetória, biografia, envolvem questões teórico-metodológicas, mas eu vou, depois a gente pode conversar se for o caso, mas eu vou utilizar eles aqui, não de modo aleatório, mas vou utilizar ambos. Então, em torno da trajetória da Raquel de Queiroz, que é uma escritora brasileira. Em seguida, eu fiz um mestrado em estudos romanos, trabalhando com a trajetória da Natália Correia, ou seja, num período de 2 anos de estudo. A Raquel, eu trabalhei com ela durante mais de 6 anos. Em seguida, um pós-doutorado em que eu desenvolvi um trabalho sobre a circulação das obras da Clarice Lispector em Portugal. E, por fim, uma experiência digital,
que é a experiência que eu tenho me envolvido desde 2020, a partir de um pós-doutorado no Brasil, cujo tema era narrativa histórica na era digital, e do qual fazia parte a participação em um projeto de divulgação científica, do qual eu vou falar mais tarde, e a partir do qual eu pude, então, estudar autoras que estão completamente fora do âmbito lusófono, a não ser pela circulação, mas, enfim, a produção não, que é uma autora chinesa e uma autora chilena. Então, eu vou conversar sobre essa experiência depois, mais para a gente poder refletir sobre as questões de narrativa histórica na era digital. Inclusive, eu escolhi esse caminho porque acho que é interessante pensar isso na Universidade Aberta, né, a partir desse espaço que vocês me concederam. Então, eu começo com a questão, quando a gente pensa nas relações entre gênero, literatura e política, a gente pode pensar em diversas formas de relação, por exemplo, através de uma temática, pensar as questões raciais em relação às autoras que escrevem ao longo do século XX, seria uma forma de pensar as relações entre gênero, literatura e política. Nós poderíamos pensar, por exemplo, autoras censuradas ao longo do século XX, e pensar nessas obras censuradas ou nessas autoras, também seria uma forma de problematizar as relações entre gênero, literatura e política. A gente poderia trabalhar as relações entre as autoras que escrevem ao longo do século XX e os movimentos feministas, por exemplo, seria também uma forma de pensar essa tríade. Mas a questão que eu coloco em todas essas pesquisas e que me trazem respostas diferentes, e mais uma vez são formas de análise diferente, porque elas acontecem em âmbitos diferentes, tese, mestrado, pós-doutorado e no que a gente chama no Brasil de história pública, ligado à ideia de public history anglo-saxã. As questões que eu coloco em relação às minhas fontes, aos meus corpos, são essas, três, na verdade, no final. De que modo essas autoras que eu escolho, que eu trabalho, escreveram, construíram as suas carreiras e chegaram ao cânone, ou seja, eu trabalho com autoras que são exceções, que chegam ao cânone, que eu chamo de casos emblemáticos, para entender a própria exceção. Ao longo do século XX, vivendo sob regimes autoritários, regimes em que o mercado editorial é controlado, em que há censura, em que há faz parte do discurso autoritário uma posição conservadora em relação à função da mulher na sociedade e outras questões que a gente pode pensar depois em relação ao autoritarismo, os regimes autoritários, perdão. E a segunda questão é de que modo essas autoras se posicionam frente aos papéis sociais atribuídos às mulheres nesse século XX, e ao fenômeno da feminização da cultura na sociedade ocidental. Então, eu estou considerando que o século XX é um século em que há um movimento extremamente importante em relação às funções ocupadas pelas mulheres, ou seja, uma inserção massiva das mulheres no mercado de trabalho, uma inserção no espaço público, nas questões políticas, ainda que a gente não esteja longe da paridade na maior parte dos países, é uma questão que também se desenvolve no século XX. Então, é um século de mudanças em relação a essa questão que não tem nenhum outro exemplo na nossa história escrita há 3.000 anos. Então, o século XX e as questões, essa mudança no papel da mulher e na inserção da mulher no espaço público, faço um parênteses aqui, né? Em relação ao mercado de trabalho, as mulheres de classes baixas sempre fizeram parte do mercado de trabalho, de formas diversas. Mas aí a gente está falando, então, de uma participação das mulheres massiva, né? Dentro da classe média, enquanto consumidoras. Isso tudo acontece ao longo do século XX nas sociedades ocidentais. Então, na maior parte das sociedades ocidentais. Então, essas mulheres que escrevem nesse momento, elas também precisam responder essa questão. A gente vai ver no estudo, seja da Raquel de Queiroz, seja da Natália Correia, seja Clarice Lispector, seja Yun Chen, que é a escritora chinesa com a qual eu trabalhei, seja de Amélie Tit, que é a escritora chilena com a qual eu trabalhei, que nas entrevistas que são feitas a elas, ao longo da trajetória, da carreira delas, sempre se pergunta questões relativas a essa função da mulher. Por exemplo, você acredita em literatura feminina? Quais são os autores que você prefere? Você acredita que existe uma particularidade na escrita das mulheres? Como você se posiciona frente ao feminismo? Então, essas questões vão sempre aparecer nas perguntas que são feitas a essas autoras. Não aparecem nas perguntas feitas aos autores. Então, elas têm que responder a isso também. Então, me interessa pensar como elas respondem. Como elas entram no mercado editorial, nos círculos literários, nos círculos políticos, muitas vezes,
mas também como elas respondem a essas questões da sua época. Em relação à feminização da cultura, é um termo que vem da sociologia, principalmente dos estudos estatísticos, em que eu identifiquei, tem estudos na França, tem estudos na Inglaterra, tem estudos na Alemanha. Eu não sei se tem correspondentes em Portugal, se vocês souberem seria ótimo saber, e no Brasil também não sei, nesse nível. Mas são estudos que demonstram que as mulheres se tornaram, a partir da década de 70, as maiores consumidoras de bens culturais dentro desses países. Então, é um movimento progressivo, né? Então, se a gente pensa na questão do mercado do livro, elas são também consumidoras, as principais consumidoras, em termos quantitativos. Aí, depois, a qualitatividade dessa estatística fica a se refletir. Mas o fato é que, ao longo do século XX, principalmente na segunda metade, a gente vai ver a constituição de todo um grupo de produtos, de estratégias de consumo para atingir esse público. E então, quando a gente vai na biblioteca e tem ou na livraria e tem uma estante dedicada à escrita de autoria feminina, ou quando a gente inaugura livrarias especializadas em livros escritos por mulheres, ou quando a gente faz esse tipo de pergunta para autoras sobre isso, ou quando um selo se cria dentro de uma editora só para se ocupar da literatura feminista ou feminina. Então, todo esse movimento é também direcionado a esse público, que é um público potencial consumidor. Então, é isso que se chama feminização da cultura nos termos sociológicos, e esse termo tem sido apropriado pelos estudos históricos, filosóficos, para pensar em outros aspectos dessa feminização. Então, quando eu digo isso, é também pensar nessas autoras, se eu estou olhando para elas a partir desse ponto de vista do mercado editorial, é como elas se posicionam também face a esse tipo de divisão. Vou dar um exemplo. Raquel de Queiroz, por exemplo, ela tinha um discurso antifeminista. Ela é a primeira mulher, ela nasce em 1910, morre em 2003, então ela vive todo o século XX brasileiro, é conhecida porque foi a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras, então mas sempre teve um discurso antifeminista, referindo-se principalmente ao feminismo da década de 60 e 70. A Raquel de Queiroz, ela, por exemplo, mesmo tendo esse antifeminismo como marca, nos Estados Unidos ela vai aparecer em coleções de escrita de autoria feminina latino-americana. Então, que não é uma posição dela. Ao contrário, ela quer ser conhecida como um autor, mesmo sem discutir, ou sem discutir. Numa outra época, onde a compreensão desse autor masculino como neutro ainda não está na chave, ainda não está no discurso. Mas, então, essas apropriações vão ser feitas também nas traduções, por exemplo, nesses nichos de divisão por gênero do mercado editorial. E é nesse sentido que eu falo da feminização da cultura. Então, vejam, eu separei essa questão dos olhares que eu tenho para essas autoras em relação a esses 3 temas que eu proponho discutir, que é a questão do gênero, a questão da literatura, qual é o meu olhar da literatura, para o professor Dionísio não ficar muito chateado comigo, historiadora me aventurando no estudo da literatura, mas a gente vai discutir um pouco sobre isso, e política. Então, em relação a gênero, qual é a discussão de gênero que eu levanto quando eu trabalho com essas autoras? São as questões em torno da construção da autoria feminina. Okay? Então, como que elas se constroem enquanto autoras? A gente vai conversar depois, mas na ideia, por exemplo, da função autor do Foucault. Então, como que elas se constroem dentro do mercado editorial, como elas constroem um nome, como elas participam dos círculos literários, dos espaços de sociabilidade, como elas têm acesso a isso. Então, estou partindo de um estudo de trajetória e de biografia dessas autoras, que pensa a produção desses livros e que tem um foco na inserção literária. Mais ou menos é uma ideia que é lançada dentro da sociologia, por exemplo, pelo Bourdieu, que vai ser uma referência na historiografia a partir da leitura que o Roger Chartier faz dele, quando ele escreve Regras da Arte, por exemplo, onde ele vai problematizar essas questões em relação ao Flaubert. Então, é um pouco esse o caminho da discussão, mas pensando a questão de gênero envolvida nessa discussão. Então, eu trouxe para a gente pensar sobre a questão da autoria feminina, mais especificamente, uma autora brasileira, uma professora e pesquisadora, que é a professora Eurídice Figueiredo, que lançou um livro em 2020, eu não coloquei a data aqui, mas é um livro recente, que se chama Por uma Crítica Feminista, onde é um livro quase um manual da crítica literária feminista ao longo do século XX, um livro muito bom. Então, eu trouxe algumas afirmações dela,
que ajudam a gente a pensar por que a autoria, a construção da autoria em relação a mulheres escritoras ao longo do século XX precisa ser problematizado por uma questão do feminino também. Como é que o feminino entra em jogo nessa construção? Como não pode ser não pensado. Okay. A relação entre as mulheres e o cânone, essa foi o primeiro foco da crítica literária feminista que se institucionaliza a partir da década de 60, principalmente nos Estados Unidos. O primeiro livro nesse sentido é o Sexual Politics, que é publicado nos Estados Unidos na década de 60 e que vai problematizar essa relação entre a mulher e o cânone. Então, o que é o cânone? Porque pouquíssimas mulheres fazem parte do cânone e a ideia de que essas mulheres que fazem parte do cânone servem para comprovar a regra. Então, há uma identificação da crítica literária feminista de que esse cânone é branco, é masculino, é europeu, norte-americano, a gente está falando do sistema global, né, literário. Dentro dos países a gente vai ter essas correspondências. E que as mulheres, então, que são exceções, confirmam essa regra. E aí eu queria falar, por exemplo, de um exemplo. A Raquel de Queiroz é mais um exemplo. A Raquel, quando ela publica o primeiro livro dela, que é aquele que vai ser o referencial na história, na obra dela, que é o 15, em 1930, que é um livro utilizado no Brasil, é um livro que é lido desde o ensino médio, um livro totalmente conhecido porque ele funda, segundo o argumento da crítica literária, o regionalismo de 30, a recepção a esse livro, na década de 30, vai dizer, não há nada de fútil nesse livro, é um livro sério, de alguém que tem outras preocupações intelectuais do que o floreio da escrita. Portanto, não se parece com a escrita feminina. Ou seja, vai existir uma masculinização dessa escrita para valorizar essa escrita. É nesse sentido que a gente dialoga com essa ideia da Eurídice, que essas poucas exceções servem muitas vezes para confirmar a regra do cânone. A gente está falando da década de 30. Uma outra afirmação da Eurídice Figueiredo é em relação as relações entre a mulher e a questão econômica, ou seja, um ponto de vista social da autoria feminina. Ela é levantada desde o texto que é fundador dessas discussões dentro do feminismo e da crítica literária feminista, que é o texto da Virginia Woolf, O Teto Todo Seu, A Room for One's Own, em que ela vai falar da necessidade da mulher ter um espaço e ter uma remuneração, ter condições econômicas para poder escrever. Depois essa questão vai ser problematizada, porque, por exemplo, a gente tem exemplos na literatura, e eu gostaria de citar a Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora brasileira, hoje muito pesquisada, que publicou em 1960, uma escritora negra de favela, que catava lixo, tinha filhos e cuidava deles, e escrevia. E escreveu um diário que hoje é extremamente importante. Na época em que ela lançou, em 1960, também teve o seu reconhecimento, mínimo, mas teve. Então, a gente passa para uma ideia que não de que essa ideia de que ter um aparato econômico para poder escrever é uma ideia de um feminismo específico, de que escrever é uma necessidade para aquelas que querem se expressar dessa forma. Obviamente, a partir do momento em que você é alfabetizado. Então, essas questões evoluem ao longo do tempo dentro da crítica feminista, mas a relação entre a mulher que escreve e a questão socioeconômica é muito importante para a crítica feminista, né? E, por fim, a ideia de que os intelectuais canônicos, eles não levam em conta as contribuições epistemológicas do feminismo. De fato, hoje, se a gente pega, por exemplo, um manual importante na França para os estudos literários, que é o livro Le Démon de la Théorie, O Demônio da Teoria, do Antoine Compagnon, ele vai fazer todo um apanhado dos principais conceitos ligados à literatura, o autor, o estilo, o valor, a história, e ele não vai em nenhum momento problematizar a questão da crítica literária feminista, ou seja, o corte de gênero dentro da construção do cânone, por exemplo. E milhões de exemplos. Milhões de exemplos. Tem um outro livro, L'Auteur, do Alain Brun, em que ele vai discutir a questão da autoria, em nenhum momento ele faz uma antologia de fontes ligadas a isso desde o século XVII, Rousseau, etc. Ele não coloca nenhum texto da crítica literária feminista da década de 70, que é fundamental para o resgate das autoras desde a década de 70. Então, assim, como Helene Cixous, O Riso da Medusa, por exemplo, não aparece no livro, só tem autores, homens. Então, assim, há uma guetização da crítica literária feminista e, a partir dos anos 80, essa crítica tenta sair dessa guetização e argumentar que o fato da gente relembrar autores que escrevem, reconstituir antologias de mulheres autoras, não serve só para criar uma história paralela da literatura, mas serve para a gente repensar o que é literatura, o que é cânone, o que é autor, o que é estilo, o que é tudo. Todos os aspectos que envolvem a literatura.
Então, as funções da crítica feminista hoje, contemporâneas, entre as funções, a Eurídice Figueiredo vai destacar essas questões. Por exemplo, retirar as mulheres do esquecimento, as várias antologias. Em Portugal tem um trabalho feito por uma professora da Nova de Lisboa, eu até anotei, que acho que é Autoras o nome do site, mas no Brasil a gente vai ter a Editora Mulheres, que fez uma edição de autoras do século XIX. A crítica literária feminista tem uma preocupação com esse resgate dessas autoras que nunca foram publicadas, ou publicavam em jornal, né? Mas que nunca foram publicadas em livro, etc. Mas também estabelecer categorias críticas válidas para o estudo dessas obras, que não se limite à questão de afirmar que ela é mulher e que ela é diferente porque é mulher, mas que haja uma preocupação crítica mais ampla e mais complexa em relação a esses estudos, evitando essa guetização, então, e analisar o processo de construção narrativa das personagens femininas, ou seja, todos os estudos que falam da representação da mulher, por exemplo, na literatura, não necessariamente escrita por mulher, mas a representação feminina dentro da literatura. Por fim, esse é o paradoxo tanto do feminismo quanto da crítica literária feminista. Não é possível falar de uma escrita feminina sem cair no essencialismo que postula uma identidade fixa do que é uma mulher. Então, a gente acaba construindo um objeto que é definido por uma questão essencialista. Por outro lado, não é possível ignorar que o fato de ser mulher, principalmente no meu caso, né, dos meus estudos ao longo do século XX, tem um impacto no tipo da literatura produzida. Mais uma vez, foi o que eu falei, tanto por condições socioeconômicas, quanto pela resposta que essas autoras têm que dar aos questionamentos ligados à posição da mulher na sociedade, seja pelo fato de talvez elas não conseguirem publicar porque não estão nos círculos literários que são eminentemente masculinos. Então, tem mil formas de pensar essas relações. O fato delas serem mulheres impõe, sim, cada vez menos, mas ao longo do século XX impõe de diversas maneiras em cada contexto uma questão. Às vezes, elas até acedem porque são mulheres. Eu lembro, por exemplo, dos discursos um pouco legendários em torno da Natália Correia, por exemplo. Uma mulher que morreu de pé. Uma mulher que chegou em Lisboa e todos pararam para olhar. Uma mulher que tinha uma presença na cena, seja teatral, seja no botequim, seja na Assembleia, que era uma presença ligada ao feminino. Para além do que ela mesma escreveu sobre isso. Mas tem uma leitura dela que tem um argumento de gênero também. Enfim, a gente chega então às relações entre literatura e história, já estou na metade da minha fala. Então, eu queria deixar isso explícito também, que é a questão de como eu chego à literatura através de um olhar de historiadora, que é a minha formação. Limites disciplinares que, para mim, fazem cada vez menos sentido, ainda mais fazem sentido dentro de um sistema, mas pensando na questão da era digital, que é o último aspecto do que eu vou falar, esses limites disciplinares são muito mais fluidos, então são outras questões que vêm à mente mais do que esses limites, né? De todo modo, a história literária, do ponto de vista dos estudos literários, ela é definida, eu estou retomando o texto justamente do Compagnon que eu mencionei agora há pouco, como as relações dos textos literários entre eles no tempo. Isso seria a história literária, como eles mudam, como se movimentam, como se modificam, assim como as relações entre esses textos e os seus contextos. Então, do ponto de vista dos estudos literários, quando a gente fala em história literária, o que vem à mente é essa relação texto-contexto. Mas o que tem sido proposto, principalmente pela historiografia, voltando a essas obras, ao estudo dessas obras, no meu caso, obras e trajetórias, e aí cai num binômio que também é muito clássico na crítica que se faz à história literária, que é a ideia de fazer uma história na relação autor-obra, e essa não é a ideia. Eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, mas, enfim, a história literária vai ter esse tradicional, vai ter esse problema de vincular autor e obra como se um explicasse o outro, o que hoje já não tem mais um sentido dentro da ciência que a gente já desenvolveu ao longo do século XX em relação aos estudos literários. Então, o aspecto que eu destaco nesse olhar para a literatura, e mais ainda, para a trajetória dessas autoras na construção da autoria feminina ao longo do tempo, no século XX, é a ideia de função autor, que o Foucault levanta em 1969, quando ele pensa a questão do autor ao mesmo tempo que outros
intelectuais estão pensando. Um texto muito conhecido dessa época é A Morte do Autor, do Barthes. Então, o Foucault se posiciona nesse sentido também numa conferência muito pequena, curta, que ele dá na Sociedade de Filosofia, em que ele vai tentar responder à questão o que é um autor. E aí ele lança a ideia da função autor, que seria o modo pelo qual um texto designa explicitamente uma figura histórica, que se situa fora dele e que o antecede. Por que é interessante pensar nisso? A gente pode pensar, por exemplo, no tipo de literatura no século XIX publicada, em que a autoria era múltipla e que na época não era importante saber quem era o autor. Ou então ela tinha um autor, mas atrás desse autor, atrás dele, eram autorias coletivas. Mas essa função, então, vai sendo modificada ao longo do tempo. Aí eu queria trazer um exemplo. A Yun Chen, que é a autora chinesa com a qual eu trabalhei com um livro dela que se chama Cisnes Selvagens, é um best-seller da década de 90, mundial. A Yun Chen foi o primeiro livro que ela publicou, deixou ela mundialmente famosa e rica, porque foi um livro que vendeu super bem no mundo inteiro, traduzido em não sei quantas línguas. Ela escreveu aos quase 40 anos, e ela escreve no momento em que ela sai da China, chega na Inglaterra, no momento em que a China está tendo uma abertura política após a morte do Mao Tse-tung, em 76, e esse discurso dela casa perfeitamente com uma valorização dentro da Inglaterra do modelo capitalista tradicional. Então ela faz uma crítica ao modelo maoísta, que dentro dos estudos sobre a China da época é um contradiscurso. Ela acaba se tornando mundialmente conhecida por esse livro. Então, a relação, função dessa obra com essa autora, ele tem um ponto de contato extremamente importante. Cisnes Selvagens é da Yun Chen. Então, Yun Chen é uma autora que saiu da China, que o pai foi torturado pelo governo chinês, etc, etc, etc. Então, é nesse sentido da função também. Isto é, em quais condições e em quais configurações decide-se ligar um nome a uma obra. Nesse exemplo, então, por exemplo, que eu dei da Yun Chen. E, por fim, eu trouxe o Roger Chartier, que é um historiador que vai guiar muitos trabalhos no Brasil hoje, que estudam literatura dentro da historiografia, porque ele circula no Brasil. O Chartier fala português, vai muito ao Brasil e na América Latina, então os textos dele circulam muito no Brasil, foram muito traduzidos, então ele se torna uma referência. E o Roger Chartier é que traz a questão para a historiografia da função autor do Foucault, porque em 2000 ele vai escrever, vai ter uma conferência que se chama igualmente o que é um autor, onde ele vai revisar esse texto do Foucault, e aí ele vai sempre referenciar o Foucault nessa discussão que ele traz sobre a relação entre história e literatura. O Chartier vai dizer, então, mais uma vez, entre as relações entre história e literatura, que são os meus olhares para as minhas fontes literárias, né? Elas podem ser entendidas de duas maneiras. A primeira, trata-se de identificar histórica e morfologicamente as diferentes modalidades da inscrição e da transmissão dos discursos, e assim de reconhecer a pluralidade das operações e dos atores implicados tanto na produção, ou seja, que a produção não se limita ao autor, e publicação de qualquer texto, ou seja, ela implica também o editor, ela implica também o mediador, ela pode implicar um tradutor e etc. Como nos efeitos produzidos pelas formas materiais dos discursos sobre a construção do seu sentido. Então, não é só uma recepção que parte do texto, da literariedade do texto, mas que parte também de como esse texto chegou à mão de quem está lendo. E da capa, e das cores, e de onde ele vem, por onde ele vem, através de quais textos relativos, enfim. Trata-se também de considerar o sentido dos textos como o resultado de uma negociação ou transações entre a invenção literária, que é a pureza desse texto a partir do autor, da ideia de autor, e os discursos ou práticas do mundo social que buscam, ao mesmo tempo, os materiais e matrizes da criação estética e as condições de sua possível compreensão. E aí eu queria dar um exemplo, então, que é o último estudo que a gente fez em grupo, que é o da autora chilena, de Amélia Tita, que vai publicar o livro com o qual nós trabalhamos, foi um livro só chamado Jamais o Fogo Nunca, em espanhol, Jamás el Fuego Nunca. Ele é publicado no Chile em 2007, um ano depois da morte do Pinochet, e ele é publicado no Brasil em 2017, um ano depois da destituição de Dilma Rousseff.
Eu menciono isso porque há uma estratégia, no Brasil principalmente, identificada na voz do próprio tradutor, na voz da própria editora, na voz da mediadora que articulou a edição, de que esse livro foi publicado nesse contexto porque dialogava com esse contexto político. É um livro que trata do Chile, que trata da militância política no Chile contra a ditadura, na voz de uma mulher, a narradora, em primeira pessoa. Mas no Brasil ele sai nesse contexto também e vai ser lido a partir dessas chaves. Então, é um exemplo dessas relações entre literatura e história que me interessam quando eu olho para essas obras e essas autoras. Por fim, a questão política, que é o terceiro trinômio do meu título, em que eu vou trabalhar sob contextos autoritários. Então, todas as autoras com as quais eu trabalhei, Raquel, em momentos diferentes e de modos diferentes, mais uma vez, Raquel de Queiroz, Natália Correia, Raquel de Queiroz no Brasil, Natália Correia em Portugal, esse fluxo da Clarice Lispector entre o Brasil e Portugal, que se dá nos anos 60, depois nos anos 80, ditadura militar brasileira, salazarismo aqui, Yun Chen, no caso chinês, e Djamel Tito, no caso chileno. Perdão, deixa eu ler aqui, né? Uma definição de autoritarismo. Eu trouxe uma definição geral, que é do Dicionário de Política do Bobbio, que já é dos anos 90, ele é um pouco antigo, mas eu gosto da definição, acho ela clara. E eles dizem, então, dentro dessa definição, o Pasquino, ele vai dizer, as ideologias autoritárias, enfim, são ideologias que negam de uma maneira mais ou menos decisiva a igualdade dos homens. Então, veja, a gente está falando de mulheres que escrevem em um contexto em que a desigualdade é um valor no sentido de que ela é uma aporia. Contextos autoritários, o discurso oficial vai dizer que há uma hierarquia na sociedade, que a função da mulher é essa, discurso oficial. Dos homens é essa, a figura principal é um homem, que vai proclamar esses valores dentro desse contexto autoritário, e que coloca em destaque, então, um princípio hierárquico, há uma ordem nas coisas. Além de propugnarem formas de regimes autoritários, então, ideologia autoritária é uma coisa, regime autoritário é outra, e personalidade autoritária é outra, né? Regimes autoritários e exaltarem amiudadas vezes, como virtudes, alguns dos componentes da personalidade autoritária. Então, vejam, por exemplo, no Brasil hoje, onde a gente não tem um governo autoritário, um regime autoritário, mas a gente tem uma personalidade autoritária no governo e um discurso autoritário do governo. Esse discurso é um discurso que prega a hierarquia da sociedade, é preciso uma ordem, cada um tem um lugar dentro dessa sociedade. Eu sou a figura que governa essa sociedade, eu sou o Messias, eu sou o guia, eu sou homem, eu sou macho, eu sou o exemplo da família tradicional brasileira. Então, é um discurso autoritário que propugna essa ordem hierárquica da sociedade. Então, essas mulheres escrevem nesse tipo de contexto. E como elas conseguem se mover dentro desse contexto e chegar ao cânone, porque muitas escrevem, né? Sempre escreveram. Momentos, quantidades diferentes, mas as mulheres sempre escreveram a partir do momento que há escrita. Mas lá elas chegam ao cânone, e é essa a diferença. Eu trouxe, então, uma tabela onde a gente pode ver essas figuras, né, que eu trouxe para vocês, como elas participam de corpos diferentes, momentos muito diferentes da minha pesquisa, desde 2006, então são momentos diferentes, como eu já falei, tese, mestrados, elas não têm uma conexão entre si, elas não formam o mesmo corpus. Cada uma delas tem o seu corpus, então eu tinha o corpus Raquel de Queiroz, correspondências, diário, artigos, textos, etc. O corpus da Natália Correia, o corpus da Clarice, etc. Mas eu coloquei em azul aqui, entre 1900 e 2000, nesse século, os momentos em que elas viveram sob ditadura. Raquel de Queiroz viveu 2 ditaduras, ela viveu a ditadura do Estado Novo Brasileiro, 37 e 45, e viveu a ditadura militar, 64 e 85. Natália Correia viveu, então, o Estado Novo Português, 36 e 74. Clarice Lispector viveu a ditadura militar, perdão, é um erro meu, publicou, é isso que me interessa mais, não se ela viveu. Por exemplo, Clarice nasceu durante a ditadura do Vargas, mas não há uma relação entre a publicação que me interessa ali. É mais a ditadura militar, 64 até 77, porque ela morre antes do final da ditadura. E ela se posiciona face à ditadura enquanto intelectual. A Yun Chen vive, então, o governo do Mao Tse-tung na China, 49 até 76. Ela nasce em 52, mas a família vive já o governo porque eles fazem parte dos quadros do governo. E a Djamel Tito vive a ditadura chilena, que vai do Pinochet, que vai de 73 até 90.
Então, é o século XX, são movimentos autoritários, são escritores que conseguem publicar nesses contextos e chegar ao cânone ou durante ou imediatamente após. Trouxe algumas fotos delas, Natália Corrêa vocês com certeza reconhecem, Raquel de Queiroz talvez, eu imagino, não sei, porque ela foi bastante traduzida no exterior como representante da literatura brasileira, principalmente essa literatura ligada ao nacionalismo, né, construção da nação brasileira, junto com autores como Jorge Amado, Graciliano Ramos, o próprio Gilberto Freire, que não é literatura, mas dialoga com essa geração. A Yun Chen, embaixo, então são autoras que escrevem durante regimes autoritários, que vivem esses regimes e que têm as suas próprias trajetórias, tanto trajetórias pessoais quanto trajetórias de publicação, diretamente ligadas aos movimentos políticos das suas épocas. A Clarice foi um objeto de um estudo muito específico de pós-doutorado, tentando entender essa publicação dela no Brasil, que começa na década de 40. Ela vem para Portugal ainda na década de 40 com seu livro na mão, mas não tem nenhuma repercussão. E ela vai ser publicada depois em 61 pela Livros do Brasil, que é uma editora que faz a ponte entre os dois, do Antônio Souza Pinto, mas não vai ter muita recepção também significativa. E nos anos 80 ela volta. Então, no final, já depois da Revolução dos Cravos, né? E aí a circulação dela vai ser potencializada mesmo na década de 90, com as publicações da Relógio d'Água, que dialogam com as publicações brasileiras da Rocco. É uma estratégia editorial que torna uma escritora como a Clarice, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, não é uma escritora... não é uma narrativa que tem uma preocupação estética de rompimento muito grande, então não é uma literatura fácil, um best-seller, enfim, fácil de ler. E essa estratégia editorial, a partir da década de 90, tanto no Brasil quanto em Portugal, fazem dela uma escritora popular. Inacreditável, assim, o que eles conseguem fazer em termos de estratégia editorial. Então, a Clarice tem esse aspecto também de escrever sobre um regime autoritário, de se posicionar face ao regime e de ser muito cobrada por não ter livros que tratem exclusivamente desse regime. Eu lembro também uma crítica que é feita a Natália Corrêa durante o salazarismo, dela não se... ela é acusada, por exemplo, na década de 60, em jornal, de ser uma escritora burguesa, que não tem um engajamento político, etc., sendo que ela sempre teve. Ela participa do MUD na década de 50, ela depois vai atuar politicamente na década de 80, ela vai apoiar, obviamente, a Revolução dos Cravos. Então, assim, elas têm que não só publicar e escrever, mas responder a essas exigências políticas próprias aos contextos autoritários. E a Jamia Letit, que é essa escritora chilena, ainda viva, e que foi eleita pelo El País, pelo jornal, muito importante na América Latina, como uma das mais importantes escritoras latino-americanas do século XX. A Djamila também tem um trabalho, por isso que eu separei ela e a Clarice, com a estética, que é muito original. Natália Corrêa também tem, mas elas têm um rompimento dentro da narrativa, da ideia de cronologia, da ideia de estrutura, sintaxe, que são muito, muito interessantes. Chegando mais para o final, tenho 5 minutos ainda de fala, esses trabalhos me possibilitaram pensar a minha prática de historiadora principalmente a partir da questão da narrativa histórica. Então, quer dizer, quando eu escrevo uma tese, quando eu escrevo uma dissertação, depois quando eu escrevo um artigo a partir dessas pesquisas, e depois quando eu faço um trabalho dentro do mundo digital de história pública, essa narrativa muda completamente. Mas ainda é uma narrativa histórica. Então, a ideia é, através desses trabalhos, dessas reflexões, desses formatos, que a gente precisa responder a questões para esses formatos, repensar a própria relação entre a narrativa histórica e, no caso, hoje, a era digital. Então, é lá que eu queria chegar. Como eu não vou ter tempo de passar ainda todos os PowerPoints e eu realmente não quero ultrapassar meu tempo, eu queria só dizer que o trabalho que eu fiz com a Natália Corrêa e com a Raquel de Queiroz partiu de uma ideia de tentar uma narrativa biográfica. Eu não escrevo a biografia delas, mas eu parto de uma narrativa biográfica. A narrativa biográfica tem, por exemplo, como uma das características a narrativa cronológica. Mas, ao invés de narrar só a vida a partir da cronologia, existe uma problematização, porque é uma problematização da historiografia, de pensar a memória. Ou seja, quando eu penso um período dessas autoras, eu penso também como esse período no futuro vai ser relembrado. E como há, muitas vezes, a confusão entre isso. E aí entra a teoria de memória, etc. Como Ricoeur, etc. Uma outra
Um outro grande aprendizado em relação a esses trabalhos, em relação à narrativa do historiador, é exatamente como problematizar a memória. E aí eu trouxe uma citação da Sabina Loriga, que tem muitos trabalhos nesse sentido e que é super interessante, mas segundo ela, a história conseguiria, pelo seu distanciamento, reposicionar a memória. Então, por isso, a história é importante nessas descrições do passado, e a experiência da narrativa na era digital. Então, a última coisa que eu gostaria de falar com vocês foi essa experiência que eu pude ter no Brasil durante o Covid. Em 2020, teve um edital na Universidade Federal do Rio Grande do Sul para uma bolsa que se chama PRINT, JTEE, do governo federal, que era para pensar o futuro das profissões. Então, era aberto a todas as áreas. E aí eu tentei esse edital através da história, propondo essa discussão em torno da narrativa histórica e da era digital. O que é escrever história, ou não só escrever? Fazer história, se comunicar em história, a narrativa para além da escrita, né? Nessa era digital. Então, vem primeiro de uma compreensão do que é o que a gente chama de era digital, que pode ser uma era que a gente pode dizer que vem dos anos 60, a partir dos primeiros computadores, etc., mas a gente pode também voltar aos próprios princípios do digital, que já estavam presentes desde o início da modernidade. Então, e que foram só se aprofundando. A aceleração, a otimização, a probabilidade, o cálculo. Hoje a gente chega no ápice disso, onde a gente já tem dois tempos. O tempo da leitura não é mais o tempo das redes sociais. O tempo ou a nossa leitura muda, para ser mais exata, né? A gente lê trechos menores, a gente lê mais rápido, a gente faz intertextualidades, a gente abre 10 páginas ao mesmo tempo e pula de uma a outra, a mentalidade Google, né? Que eu falo que vai de um ao outro. Então, é uma outra forma de se pensar. E aí, qual é a minha função enquanto historiador dentro dessa sociedade? Então, passa por uma definição do digital. E aí eu trouxe algumas afirmações num livro de um historiador, Milad Dreyehy, francês, no livro Pour un humanisme numérique, em que ele vai dizer que a experiência digital afeta a universidade, as editoras, as bibliotecas, os arquivos, nós todos sabemos disso, que é a primeira parte dessa revolução, que é a numerização dos documentos, disponibilização dos documentos. Hoje a gente já está numa outra fase disso, que é o que fazer dessa numerização, com essa numerização. Não nos relacionamos mais com os objetos aí presentes da mesma forma, então a fisicalidade muda, enfim, vocês sabem melhor do que eu. Nossa atualidade é, então, segundo o Dreyehy, híbrida, então ela não é um mundo separado, o digital e o físico, ela é uma sociedade híbrida, a gente usa do digital para agir no físico, a gente age no físico para impactar o digital e etc. Ao mesmo tempo, antiga e moderna, por isso híbrida, digital e clássica. Os novos objetos de pesquisa dentro das humanidades são formados a partir da sua presença nesse novo espaço. O digital consagra o híbrido como realização da nossa cultura. É uma afirmação do Dreyehy. Por fim, eu adoro essa frase dele, quando ele diz que o código na nossa sociedade, o código é poesia. E aí, nós, dentro da ciência, somos levados a pensar não só publicar textos dentro do espaço digital, que é uma primeira forma de contato com esse mundo, mas também de atuar sobre ele, criando instrumentos de interação, trabalhar no código mesmo, na formação dos instrumentos que vão ajudar a gente a falar de história dentro do ambiente digital, e não só na transposição do texto para o ambiente digital ou da fala para o ambiente digital. É a ideia de código como poesia. Então, desses trabalhos todos, esse acho que é o meu penúltimo diaporama, saíram alguns resultados, a tese saiu em livro, 2 livros que eu escrevi sobre Raquel de Queiroz, nessa perspectiva. No ano passado, foi lançado o livro sobre a Natália Correia em francês, porque eu defendi lá na França, em francês, e é um livro que tem como intuito uma divulgação da trajetória da Natália Correia em língua francesa, que é muito pouco conhecido, esse foi o objetivo. Então, é um estudo bem amplo, tendo como foco a questão da autoria feminina em relação a Natália Correia. Espero que muitos outros sejam feitos, porque ela é uma autora que, para mim, é fantástica, assim, foi uma descoberta que me impactou bastante. Um artigo sobre a Clarice Lispector, que saiu em francês, mas saiu em português nas Escritas do Tempo, o mesmo artigo. E, por fim, um canal, que eu gostaria de terminar, então, falando dele, que é o Que Disse Eurídice,
No Brasil, durante esse doutorado, eu fui chamada para participar de um projeto de história pública, que se chama História da Ditadura, é um site, História da Ditadura, que foi criado pelo pesquisador Paulo César Gomes em 2016, e aí em 2020 ele chama um grupo para ajudar ele nessa coordenação, porque o projeto estava crescendo muito, e é um projeto que não tem nenhuma dependência com instituições, apesar de trabalhar com instituições, com universidades, com laboratórios, mas ele não depende de nenhum deles, não há financiamento, é todo o trabalho voluntário. Nós são 9 editores e nós somos 100 colaboradores. Todos historiadores, de todos os lugares do Brasil, uma preocupação do Paulo ter o equilíbrio de gênero, de região e etc. no Brasil, então ele consegue fazer isso de uma forma impressionante. E dentro desse trabalho, então, eu tenho uma coluna multimídia que se chama O que Disse Eurídice, da qual participo eu, uma desenhista, ilustrador, artista que se chama Roberto Rosa, e uma historiadora que não trabalha na academia, mas é formada em história, que é a Cimeia dos Santos. Nós três, a gente cria um conteúdo multimídia e interativo para essa coluna que se chama O que Disse Eurídice, que eu deixo vocês, se vocês quiserem, consultar na internet, História da Ditadura, dentro do site. Na coluna da esquerda tem cada coluna, e aí a nossa está lá, ou então colocar O que Disse Eurídice, História da Ditadura, enfim. O que a gente produz nessa coluna? É uma coluna que tem 4 partes, uma resenha crítica pequena, curta, sobre o livro sobre o qual nós estamos trabalhando. Foi nesse âmbito que a gente publicou um número sobre a Yun Chen, a escritora chinesa, e que agora em abril a gente vai lançar um número sobre a Djamila Ritit. Dentro da própria discussão sobre história pública, a gente está dentro de uma discussão que se chama cozinha digital, que é um termo interessante da história pública, que pensa não só a divulgação científica, mas a criação de interações, a não só criar uma narrativa pronta da história, mas mostrar as fontes que nós usamos. Então, tem toda uma discussão dentro da história pública para a criação dessa coluna. Mas a gente tem, então, a resenha crítica, a gente tem uma revista ilustrada que o Roberto faz em relação ao livro, que é uma livre interpretação desse livro através de imagens. É muito bonito, o trabalho dele é fantástico. Eu crio um podcast narrativo, então não são entrevistas, é uma narrativa histórica, pensando o método da escrita historiográfica, relação com fonte, metodologia, bibliografia, hipótese, etc., construindo uma narrativa de som, que foi uma experiência muito legal para mim, é super desafiador, super difícil, mas que eu vejo como uma porta de abertura para essa narrativa histórica bem interessante na nossa era digital. E, por fim, a gente tem uma entrevista com a autora. A gente entrevistou a Yun Chen, e a entrevista está lá disponível, e agora, em abril, com a Djamila Ritit, a gente entrevistou a Djamila também, e vai estar lá disponível. Então, é um pouco esse o trabalho, e ele possibilita, por exemplo, em 5 meses, 6 meses, que é o tempo de produção dessa coluna, da gente investigar uma autora diferente. Então, mais uma vez, é uma temporalidade diferente de uma tese, de uma dissertação, é uma outra coisa, que vai em paralelo com o trabalho acadêmico e com pesquisas que eu vou fazer dentro da universidade, mas que para mim tem sido uma experiência extremamente enriquecedora e positiva com o público. Os resultados de todas essas pesquisas, eu tentei colocar alguns que eu achei importantes, que é a problematização das fronteiras disciplinares a partir dessas pesquisas, que eu conversei bastante, principalmente nessa minha última parte da fala. Pensar a inserção no cânone dessas mulheres depende da forma como elas respondem às tradições literárias, às redes de sociabilidade, ao mercado editorial, aos regimes políticos e também às questões de gênero do seu tempo. Os posicionamentos políticos dessas autoras aparecem tanto a nível pessoal, se engajando com movimentos de resistência, ou então movimentos políticos de crítica ao autoritarismo, ou através do ponto de vista literário. E nessa atuação literária, não é só em relação aos temas que são problematizados pelos livros, mas também na própria estratégia narrativa delas. Muitas vezes eu vejo muito isso na Natália Correia, por exemplo, uma forma de construção narrativa que se aproxima do barroco, etc., como se ela quisesse driblar a censura em alguns momentos, através dessa problematização estética. É uma hipótese, mas eu vi muito isso nela, nos textos dela. E, por fim, as interrogações que me vieram mais recentemente com essa experiência no Brasil, das relações entre a narrativa histórica nessa atualidade que eu chamo, então, de era digital.
Muito obrigada pela atenção de vocês. Desculpe, eu ultrapassei quase 10 minutos, mas agradeço a paciência e espero que a gente possa trocar um pouquinho. Muito bem, muito obrigado, professora Natália. Foi, de facto, uma comunicação muito interessante, muito sistemática e não considero que tenha ultrapassado o tempo. E até, se estivesse a falar mais algum tempo, seria também muito interessante, porque todas estas questões que abordou são questões paradigmáticas no âmbito, naturalmente, da literatura, da crítica literária. Os estudos femininos são uma área que, enfim, abarca uma pluralidade de problemáticas muito interessantes. Penso que o papel da Hélène Showalter, de Toril Moy, Alice Jardine, etc., enfim, tiveram pesos fundamentais no âmbito da crítica, enfim, dos estudos femininos. Eu chamo crítica de estudos femininos, e era precisamente sobre esta questão que eu gostaria talvez de lhe colocar uma ou duas observações, ou pelo menos alguma dúvida que eu tenho nisto. Sempre que nós trabalhamos com autoras, com o sujeito literário feminino, é uma questão... Em alguns círculos de estudos já ultrapassado, sim, mas talvez por outras razões, mas eu considero que é uma observação, ou pelo menos é um pêndulo de reflexão muito interessante, que diz respeito à questão da escrita feminina, escrita feminista, escrita de mulheres. E nós sabemos que falar nisto é associar a problemática da representação do eu enquanto categoria feminina, e associar essa problemática às condições concretas, e na sua comunicação extremamente interessante, esta problemática é muito importante também, às condições concretas, contextuais, que esse eu, que esse eu, ou melhor, como esse eu se configura na representação que faz, seja uma representação de um eu poético, ou de um eu lírico, ou de um eu narrativo. Isto reenvia para a questão da feminilidade da escrita, ou não feminilidade da escrita. Há uma escrita feminina. Há uma escrita, e esta é a primeira questão que eu gostaria de lhe colocar. Considera que haverá uma escrita, e tendo em conta, naturalmente, as autoras que abordou e que estuda já há largos anos, considera que haverá uma escrita feminina motivada, aliás, cujas dominantes discursivas, temáticas, tecnoliterárias, são motivadas por condicionamentos ideológicos. Esta pergunta pode naturalmente ter uma rasteira, porque obviamente nós sabemos que há uma ligação sempre, uma ligação dialógica, enfim, para invocar um pouco o Mikhail Bakhtin, há sempre uma ligação dialógica com um contexto ditatorial ou não ditatorial. Mas a pergunta então é essencialmente esta: considera que há uma écriture féminine condicionada ou motivada por condicionamentos ideológicos, ou devemos permanecer naquela divisão entre, que já foi trabalhada e já foi, como é que eu ia dizer, segmentada por um lado pelo criticismo feminista norte-americano, por outro lado pelo ginocriticismo francês, e nós sabemos que há diferenças
essenciais, mas a minha pergunta primeiro situa-se, é aquela que eu lhe coloquei. Por outro lado, também gostaria de ouvi-la precisamente sobre esta questão, que é um marco na história da cultura, da história da literatura, na história dos estudos literários também, e não só literários, esta vertente que ainda hoje nós notamos no âmbito dos estudos feministas, dos estudos femininos, peço desculpa. Como é que considera que a crítica, aliás, melhor dizendo, como é que a professora se considera ou se situa de um ponto de vista crítico, numa perspectiva criticista feminista norte-americana, enfim, que nós vamos buscar à década de 70, sobretudo à década de 70, ou uma perspectiva ginocrítica francesa. E nós sabemos que, enquanto que o criticismo norte-americano privilegiava essencialmente 3 níveis de estudo, não é? O que assentava na discussão, na reflexão sobre o sexo da autora ou do autor, o que assenta também naquilo que valoriza a mimese literária, enquanto o ginocriticismo trabalhava ou refletia outros aspectos, como a desvalorização do autor empírico, a denegação do valor da mimese literária, ou uma certa indefinição na relação entre verdade e ficção. Portanto, as duas perguntas essenciais, ou pelo menos que eu considero que são importantes, até para termos um acrescento à sua visão riquíssima destas autoras que abordou, e tendo em conta também a ligação que tiveram, a produção que tiveram, a recepção que tiveram, a forma como ajudaram a construir também com as suas produções, com as suas atitudes, essa feminização da cultura. Como é que a professora se situa a segunda pergunta, portanto, como é que se situa nestes dois âmbitos críticos? Muito obrigada. Essa é a questão da minha vida. Porque a questão da escrita feminina, tá? Que é a primeira, né? Porque quando eu estava, foi o exemplo que eu dei, meu primeiro estudo foi sobre Raquel de Queiroz, eu comecei a estudar ela no Brasil ainda na graduação, por conta das bolsas de pesquisa da graduação no Brasil da época. Então, ter esse contato com pesquisa, com método, ainda no nível da graduação, é muito interessante, porque é quando as nossas questões estão mais vivas, assim. A gente ainda não está acostumado com os limites, então a gente coloca todas as questões. E quando eu estudei, então, a recepção do 15, que, como eu falei, tinha esse discurso de essa escrita ou esse livro não tem nada de literatura feminina, porque ele não é fútil, porque ele não tem floreios, porque é uma escrita objetiva, etc, etc. Essa questão do que é escrita feminina foi colocada para mim já nesse momento. E aí o caminho de leitura foi exatamente o caminho que você descreveu, que é conhecer as produções das grandes tradições da crítica feminista, a anglo-saxã, com a Showalter dentro da anglo-saxã, nos Estados Unidos, e a ideia de ginocrítica, e essa tradição francesa em torno da psicanálise, representada, por exemplo, Lucie Irigaray, Julia Kristeva e Hélène Cixous. E eu digo Hélène Cixous porque ela vai ter um papel fundamental nessa descrição do que você falou da escrita feminina. Então, em relação a essa primeira pergunta, a estratégia que a gente utiliza hoje é falar de escrita de autoria feminina, para dizer justamente que a autoria é criada em torno da questão do feminino e de que não existe uma essência de uma escrita que seja feminina. Agora, muitas autoras têm uma consciência do emprego da sua linguagem como a partir do que você falou, como impregnada de uma ideia, de uma ideologia talvez, ligada ao feminino. Vou dar 2 exemplos. O caminho que a Natália Correia vai fazendo ao longo da escrita dela, privilegiando temas ligados ao feminino, até criar uma ideia de mátria como alternativa para essa pátria, é uma ideia consciente de utilização do simbólico do feminino como um instrumento político dentro da sua escrita, pelo menos eu vejo dessa forma. Depois, eu sei que você já trabalhou com a Natália, então seria muito legal discutir isso também.
E o segundo exemplo, nesse ano de 2022, a gente publicou no Brasil a primeira tradução do texto da Helene Cixous, eu e a professora Raíza França Bastos, do texto O Riso da Medusa, que é o texto onde ela lança um texto de 1975, nunca tinha sido traduzido no Brasil. Ele teve uma tradução universitária há pouco tempo, acho que em 2017, mas que circulou quase zero, porque foi dentro do ambiente universitário, mas a gente publicou pela editora Bazar do Tempo e tem uma repercussão super interessante no Brasil, porque é um texto que funda a ideia, dentro dos discursos da crítica literária, de escrita feminina. Então, se na década de 30 a escrita feminina é um senso comum, quer dizer, escrita feminina é igual a mulher que escreve. E aí a gente precisa explicar quando a mulher que escreve não tem a escrita feminina, que é o caso da Raquel de Queiroz. Então é um senso comum em torno da ideia de escrita feminina. O século vai avançando, as mulheres vão entrando no mercado de trabalho, as questões sobre o feminino vão entrando, as mulheres vão entrando na universidade, a crítica literária feminista sai, Sexual Politics, da Kate Millett, nos anos 60, a Showalter está escrevendo nos anos 70, a gente não pode mais falar isso, sem refletir sobre isso. E aí Helene Cixous lança O Riso da Medusa. Escrita feminina não é uma escrita, um olhar sobre o passado da escrita, é um olhar sobre o futuro, ela é uma escrita revolucionária, porque ela se apoia, segundo a Cixous, nos argumentos do feminino, do simbólico do feminino, que tem a ver com o sexo também. Por isso que elas vão ser classificadas depois de escritoras, de críticas essencialistas. Mas vai muito além disso, muito além disso. Esse texto da Cixous é um experimento do que ela mesma define como escrita feminina. Então, é carregado de ideologia, é carregado de utopia e é uma tentativa estética de escrita do que ela considera ser escrita feminina, ao mesmo tempo que ela propugna isso, que ela clama, ela começa o texto falando, eu vou escrever sobre o que a mulher fará, e aí ela vai escrevendo, e o texto é magnífico, magnífico. Então, está carregado de ideologia, está numa definição específica de escrita feminina, que depois vai ser retomada nos textos aí um pouco mais complexos, que eu conheço muito menos, mas da Julia Kristeva, da Lucie Bigarret, e a Tori Moy, que você mencionou muito bem, porque a Tori Moy vai fazer um apanhado dessas duas tradições na década de 80 para criticá-las. É a Tori Moy que vai dizer que elas são essencialistas e que vai, então, descaracterizar isso. Hoje, nos estudos de gênero, a gente lê muito pouco Showalter, e Showalter talvez lê ainda bastante porque ela é uma referência nos Estados Unidos por várias outras questões. Mas a Helene Cixous, por exemplo, ela acaba saindo, a Lucie Bigarret, então só quem está dentro da crítica literária feminista que vai ler mesmo. Mas se não, elas são consideradas autoras essencialistas, entram naquela chave da década de 60 e 70, e a gente pula os autores dos estudos de gênero, né, na década de 80, que eu acho que é uma pena, porque o que elas fazem é muito interessante, respondendo à época delas. Né? Tem toda essa... E aí, como eu me posiciono? Deixa eu pensar. A crítica literária feminista, ela tem uma consciência de que ela não é uma crítica neutra, que eu acredito que deveria ser a consciência de que ela não é uma crítica neutra, que devia ser uma consciência de toda crítica, né? Assim. Mas ela tem isso como um valor. A autonomeação, sou uma crítica feminista, quer dizer que eu tenho uma visão política do que eu estou fazendo. Nessa análise dos textos, e nessa escolha, nessa argumentação. E vai dentro de todas as ambiguidades que fazem parte do feminismo, dessa relação com os gêneros. Mas, lembrando que uma crítica feminista pode fazer um estudo sobre as masculinidades do texto, ou as masculinidades da autoria. A gente não está falando só de mulheres, a gente passou essa fase. Eu acho que isso é um grande ganho. Né? Deveria ter mais, né? Não tem ainda suficientes estudos, né, sobre isso, mas a ideia é que a gente saia da questão de que a crítica feminista trabalha só com mulheres. Mas, enfim, é toda a questão, eu acho que não tem uma resposta, eu acho que é a riqueza dessa crítica, eu acho que é por isso que ela devia ser inserida a toda a crítica, né, literária, e é muito interessante você ter colocado essa questão para a gente. Eu agradeço, porque é uma questão que está comigo há muito tempo, que não tem uma só solução. Obrigado, professor. Eu agora gostaria de abrir o debate, porque de facto há aqui questões muito, muito interessantes e aproveitamos o facto de termos aqui connosco a professora para podermos desenvolver outras questões
É assim, portanto, tendo em conta que existem várias figuras literárias de importância internacional, como a Simone de Beauvoir, a Virginia Woolf, a Anaïs Nin, a Daphne du Maurier, não se pode considerar que existe vários tipos de feminismo ou de escrita no feminino. Essa era uma questão. A outra questão é, tendo em conta as figuras como a Rosa de Luxemburgo ou a Hannah Arendt, não temos também uma situação em que há um posicionamento de mulheres que ultrapassam a sua condição de sexual e, portanto, têm importância política por si próprias? Eram essas duas questões. Muito interessante, professora. Obrigada, Luiz. Eu queria aproveitar que eu acabei de ver a professora Tereza Joaquim, com quem eu pude discutir sobre essas questões no ano passado. Estou super feliz de me ver aqui também. Luiz, obrigada pela sua questão. Com certeza, é por isso que a gente não pode chegar no essencialismo de o que é uma escrita feminina, porque elas são tantas quantas mulheres que vão ativar o simbólico do feminino dentro da sua escrita. Então, não há uma, isso seria o essencialismo. Então, efetivamente, há uma variedade, tanto quanto há, como qualquer escrita, tanto quanto há pessoas que escrevem. Então, com certeza, essa é a questão. Mais uma vez, nos exemplos que eu coloquei, nos exemplos que você citou, Simone de Beauvoir, elas são interrogadas no seu tempo para se posicionarem frente à questão de gênero. Essa questão não se coloca aos autores homens, ou muito raramente. Então, isso é uma diferença. Você entende? Mais do que a diferença da escrita, que aí nesse sentido eu argumento com você, concordando com você, de que existem tantas escritas quanto existem autores e autoras. A pergunta que se faz para essas autoras que chegam a um lugar de cânone, que chegam a um lugar de publicação, são questões de gênero também, para além das questões literárias. Então, isso cria uma diferença. Em relação às escritoras que chegam a esses lugares de política pelos seus escritos, com certeza, e os dois exemplos que você mencionou, Rosa e a Hannah Arendt, é porque os meus objetos são autoras dentro da literatura, né? Pensando ficção literatura. Então, por isso que eu não evoquei exemplos de autoras de ciências humanas, de filosofia, de política, etc. Mas com certeza tem, e você mencionou muito bem, né, esses dois exemplos. E que chegam, acho que eu podia fazer um porém, talvez, que chegam pela qualidade de seus escritos, com certeza, isso tem a ver, mas que também chegam pelos modos de produção desses escritos, pelo lugar que elas ocupam, o fato da Hannah Arendt estar nos Estados Unidos, ter conseguido escapar à guerra. Se ela tivesse morrido na guerra, a gente nunca ia ler, talvez, Hannah Arendt. Então, tem as condições de produção também, que são muito importantes. Obrigado, professora. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Obrigada à professora Natália pela sua apresentação. Eu tenho uma pergunta que tem que ver com a questão, no fundo, da metodologia, nesta vertente do que é a construção da autoria e a construção da autoria feminina. Se na sua apreciação, se no fundo articula o aspecto o que pode ser uma construção da autoria a partir do texto, dentro do texto, com a dimensão externa ao texto, todo esse aspecto mais contextual, até de promoção da imagem do autor, e como é que os dois aspectos se conjugam na sua abordagem, para perceber essa Muito obrigada. Porque essa é a questão que me colocam, principalmente pela perspectiva de historiadora, que é a gente não é treinado e nem aprende na formação a fazer, por exemplo, uma análise textual, né, como é feito pela crítica literária. Então, esse é um grande desafio. Em relação à metodologia, isso é uma questão importante, porque são os limites da minha formação que eu cheguei em cada um desses trabalhos. E aí, o que guiava são as questões que eu coloquei. Quer dizer, como elas constroem a autoria ao longo do tempo, como elas respondem à questão do feminino e da feminização da cultura enquanto publicação dentro do sistema editorial. Por vezes, essa resposta estava também no texto. E aí, é nesse momento que eu acesso o texto. Então, vou dar um exemplo.
Raquel de Queiroz, ela escreve 4 romances na década de 30, depois ela não vai escrever não vai publicar livros, romances, até a década de 70, ela tem um folhetim no meio, mas que só vai ser publicado em livro nos anos 80, etc. Então, ela tem o que a gente chama da primeira fase da obra dela. São 4 textos publicados ao longo dos anos 30, de 1930 a 1939. E o 15, como eu já falei, tem esse argumento de não ser uma escrita feminina, porque é objetiva, porque é seca, porque é econômica, etc. E aí a gente vai para o texto quando a gente percebe que nos argumentos da recepção, a Raquel de Queiroz quebra pela sua narrativa com a tradição da escrita sobre a seca, que é uma tradição de escrita que tem uma descritividade muito maior do que ela faz dentro do texto dela. Então a gente vai ter que pensar ali narrador, a gente vai ter que pensar tempo, a gente vai ter que pensar ambiente, e aí vai ter que ter um pouco dessa análise para, no meu caso, para tentar entender o argumento da crítica. Isso vai acontecer da mesma forma em 1939, o único romance que ela publica durante a ditadura do Estado Novo. A Raquel é presa pelo Estado Novo, os livros dela são proibidos em 37 de circular. Os textos que ela publicou até lá são textos que têm temática política clara, política no sentido partidário, desigualdade social, no sentido do que era uma escrita engajada, vamos dizer assim. Ela não é escrita engajada, mas tem as temáticas que evocam essa escrita das questões sociais. E aí, em 39, a Raquel é uma autora que está morando sozinha, desquitada no Rio de Janeiro. Isso são dados da biografia dela que me interessam, porque ela escreve isso em cartas. Eu estou sozinha aqui para a melhor amiga dela, que era a Alba Frota. Ela vai escrever, eu estou escrevendo um livro que é o primeiro que eu escrevi em primeira pessoa, eu não sei o que vai dar dele, estou com medo da crítica. Ela escreve isso em cartas. E aí, de fato, é o primeiro livro que ela escreve em primeira pessoa e totalmente centrado em personagens femininos, em mulheres. Então, eu preciso acessar esse texto, descrever a pessoa do narrador, eu preciso descrever as personagens, eu preciso descrever as secundárias e a protagonista, eu preciso pensar as questões do texto para tentar entender esse momento. Então é nesse momento que eu acesso, mas eu não faço uma análise eu mencionei a hipótese que eu falei da Natália Corrêa também, tá? Que eu acredito que tem dentro da estratégia narrativa da Natália tem algo que me soa muito como resposta a um momento autoritário, como se ela quisesse driblar a censura através de uma linguagem barroca. Mas não tive nem tempo para pesquisar isso, para afirmar isso de fato, mas me parece. Então isso também seria uma forma de resgatar o texto entende? Então é mais isso. Eu não vou me deter em todos os textos, em todos os romances do ponto de vista formal ou estético. Queria dizer que foi bom tê-lo ouvido, percebi melhor o seu percurso desta vez e achei muito interessante. Eu acho que muito pertinentes as questões que colocou, apesar que eu acho que a questão da escrita, eu não sou da área da literatura, mas acho que as questões que colocou, acho que a escrita feminina é uma questão esmadilhada. E que é uma questão esmadilhada que não tem saída. Eu lembro do Hélder Macedo ter falado sobre o Bernardino Ribeiro, sobre o qual ele trabalhou e perguntava se ele tinha ou não uma escrita feminina. Isso é muito interessante, deslocar essa colagem essencialista entre as mulheres e o tipo de objetos que elas escrevem. Portanto, acho que isso é uma questão armadilhada. Em relação aos anos 60, a Hélène Cixous e o que disse sobre a Irigaray, eu não sei, eu acho que é um bocadinho preciso contextualizar o trabalho que elas fizeram nas correntes feministas francesas diferencialistas. E eu acho que, por exemplo, a Irigaray foi de uma coragem enorme ao atacar de frente os sistemas filosóficos, porque, no fundo, antes que temos a Simone de Beauvoir a colocar justamente essa questão, até que ponto é que é preciso sempre dizer sou mulher e posso ser filósofa porque sou mulher. E essa pergunta não era um masculino, como disse. E essa repetição é muito interessante. A Hannah Arendt quebrou com isso. A Hannah Arendt não queria ser feminista e ela queria justamente atravessar aquela questão que a Simone de Beauvoir coloca no final, no segundo sexo, que é aquilo em direção à libertação. E ela só diz que em direção à libertação é quando eu já não tenho que falar das minhas questões de mulheres, eu posso falar do mundo comum, que no fundo é a questão geral da Hannah Arendt. E, portanto, eu acho que estas questões são um bocadinho armadilhadas, mas são muito interessantes e, sobretudo,
É muito interessante a ligação entre a Helene Cixous e a Clarice Lispector, parece-me que é muito interessante, e eu tive o privilégio de ler a Clarice Lispector, O Perto do Coração Selvagem, que encontrei por acaso logo nos anos 80, e é um livro maravilhoso, não é? E coloca imensas questões que eram de ordem bastante diferentes, e estou muito contente de ouvir sobre o seu percurso, e desejo que continue a correr bem, que a gente está falando. Outra autora que em Portugal colocou questões, trabalhou sobre isto, foi a Teresa Rita Lopes, por exemplo, que nunca quis estas questões, nunca quis não, sempre questionou as questões da escrita feminista, da escrita feminina, não é? E a escrita feminina é uma maneira também de fugir às questões feministas, que em Portugal também é uma maneira muito subtil de não se falar do feminismo. Esta é mais para o professor Dionísio. Não, mas, Teresa, eu tenho uma opinião muito bem formada e muito bem fundamentada, aliás, sobre essa questão, aliás, e eu apenas limitei-me a colocar aquelas perguntas à nossa colega, porque eu gostaria de ouvi-la também falar sobre isso, porque naturalmente sei aquilo que o bom senso explica e que, independentemente de questões ideológicas ou afins, podem conduzir estudos literários, porque a crítica, sendo literária ou sendo histórica, tem que ser uma crítica séria, independentemente de questões masculinistas ou feministas ou o que quer que seja, e se há uma escrita feminina ou não. Assim, eu apenas, enfim, coloquei um ponto que é fundamental e que ainda hoje, malheureusement ou não, alguns dos nossos mestrandos e doutorandos ainda circulam, e temos aqui alguns questões fundamentais e não chegam a desenvolver o raciocínio no sentido ou porque não conseguem perceber esta evolução que houve de facto nos estudos ou no criticismo feminista ou nos estudos femininos, enfim, mas isso fora de questões ideológicas. Mas gostei de ouvi-la, sim senhor, também, como sempre. Professora, alguma forma... Só o fato da gente estar discutindo isso já é uma prova de que a gente está saindo da guetização, de que a gente está discutindo essas questões dentro de um ambiente que é para isso, para discutir literatura, ciência, método. Então, isso é perfeito. Eu gostei muito das colocações de todos e da Teresa. Não tenho nada a responder em relação a Teresa. Anotei Teresa Rita Lopes, que eu não conheço, e vou pesquisar. Queria só pontuar duas coisas em relação a Cixous, porque esse texto da Cixous, O Riso da Medusa, que é o texto mais traduzido dela, ela publica em 75 em um número de revistas sobre a Simone de Beauvoir, mas ela se posiciona diferente da Simone, e aí ela vai criar um outro aspecto para a relação entre literatura e o feminino, né? Que é tenso, é uma tensão com a Simone. E a forma como a Cixous lê a Clarice, aí tem tantas formas de a gente pensar isso, porque a Cixous vai ajudar na divulgação da Clarice, principalmente em língua inglesa e francesa, porque a Cixous é anglicista e caminha pela Alemanha, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, e leva a Clarice com ela, não só a Clarice, leva as leituras que ela faz do Kafka, leva as leituras que ela faz do James Joyce, que é a tese dela, ela leva muita coisa aí. Mas de fato ela ajuda na divulgação da Clarice, porque ela elege a Clarice como um exemplo do que ela acredita ser essa escrita revolucionária, como feminina, etc. Então, existe uma crítica dentro da crítica literária feminista que vai super condenar a leitura da Cixous, a leitura que a Cixous faz da Clarice. Porque como uma literatura justamente impressionista ou sem método, etc. Mas eu particularmente vejo como objeto estético. Para mim ela é uma outra literatura que ela faz a partir da Clarice. E para mim é magnífico. Então, nesse viés. E muitas vezes, já agora, permita-me só acrescentar, e muitas vezes o leitor ou alguns leitores esquecem-se dessa forma de ler o texto literário. Quando envolvem outros condicionantes e outras circunstâncias que não têm nada absolutamente a ver com o objeto estético, o objeto literário, ainda que esse objeto possa ser naturalmente portador de tantos significados ideológicos, não é? Continuaria com os colegas e participantes
Alguém gostaria de colocar mais alguma questão? Está a ser muito interessante esta comunicação. Deixe-me dar novamente os parabéns. É de facto foi muito interessante. Desculpa, Carlos Barradas, estou na Ilha da Madeira. Não consigo ligar a câmera, não sei por carga d'água, mas pronto. Vou tentar fazer reflexão, não sei se estão a ouvir bem. Espero que sim. É o seguinte, eu tenho acompanhado algumas investigações no âmbito do dicionário enciclopédico da Ilha da Madeira e tenho-me deparado com mulheres que, aliás, são bastante pioneiras no que fazem, mas são mulheres dentro de uma literatura regional, periférica e bastante desconhecidas. Por exemplo, uma delas que eu tenho encontrado, publicou em folhetim, Mariana Xavier da Silva, uma mulher que vem do continente para a Ilha da Madeira, e escreve o que é uns folhetins com temáticas regionais, muito antes do canónico Horácio Bento Gouveia que depois pega no romance assim mais regionais. São folhetins, muitas vezes esquecidos nos jornais, e que, de certa forma, reescreviam um pouco do pioneirismo literário da mulher, aliás, no contexto da literatura portuguesa. Como outra mulher que nós temos estudado muito, aliás, a professora Luísa Paulinelli tem trabalhado muito, a professora Cristina Trindade, e nós estamos a editar, que é a Luzia. E a Luzia, sempre que a professora estava a falar sobre o esquecimento e sobre o cânon, por exemplo, a Luzia, Luísa de Freitas Lumelino, uma mulher que é a primeira mulher a se divorciar cá da Madeira, enfim, por uma série de razões, tem uma história bastante tarasca, mas que na altura era parada ao Essa de Queiroz, ao próprio Essa de Queiroz. E contudo tinha tudo para dar certo, era uma mulher piada, era uma mulher de certa forma conhecida, mas que acaba por desaparecer. Vê-se mesmo uma morte literal da própria autora. Isto é um comentário, mas que no fundo tudo o que a professora estava a dizer, eu estava-me a lembrar do processo de esquecimento da Luzia. E também que se questiona a sua literatura, se era feminina ou não. Ela não era muito feminina na escrita, comparada a essa de Queiroz, e até era uma mulher que se ria muito da sociedade, alta sociedade portuguesa e funchalense, mas pronto, só para dizer isso, que tenho acompanhado esse esquecimento e não compreendo o porquê desse esquecimento. Aliás, um esquecimento duplo, porque é uma mulher que está numa ilha, morre numa ilha, e a ilha parece que só existe o cânon central. Aliás, eu questiono o cânon de sempre, desde que fizeram um cânon e não puseram Teixeira de Pascoais nesse cânon português. Para mim o cânon português é absolutamente discutível, mas ainda mais discutível quando há tantas mulheres pioneiras e elas simplesmente são desaparecidas, ou porque estão nos Açores, ou porque estão na Madeira, ou porque alguns no Alentejo estão esquecidas num arquivo qualquer. É esse o meu comentário. Carlos, obrigada, tá, pelo comentário. Eu acho super interessante, então, essa questão do resgate das autoras, mas você falando, eu fiquei pensando na questão do esquecimento e de como o esquecimento aí eu volto, por exemplo, à ideia do Memória, História e Esquecimento do Paul Ricoeur, e quando ele vai falar que o esquecimento, ele também existe um esquecimento ativo, né? Esquecer propositadamente. E nesse sentido, a gente pode pensar em autoras que na sua época foram reconhecidas, pode ser no nível regional, pode ser no nível nacional, pode ser no nível internacional, e que dinâmicas do cânone acontecem que elas são esquecidas depois de já serem lembradas ou já serem valorizadas. Eu lembrei um exemplo brasileiro, por exemplo, que é a Júlia Lopes de Almeida, que é uma escritora do final do século XIX, começo do século XX, extremamente conhecida, os livros dela vendiam super bem, ela escreve manual didático, romance, etc. E ela, depois dos anos 30, ela vai ser esquecida do cânone que se forma a partir daí. Mas, na década de 80, quando os estudos de gênero voltam, ela vai se tornar um exemplo dentro da escrita de autoria feminina na história do Brasil do século XIX. Mais um argumento, todo o movimento que se faz no Brasil hoje é ligado à questão da discussão racial.
de mulheres negras, por exemplo, que publicaram, escreveram, foram lidas e que ao longo do século XX foram esquecidas, que a gente está falando delas novamente agora. Então, os processos de esquecimento e lembrança, eles não são só também uma evolução, né? Esquecido e depois eles vão e voltam também. Eles podem ir e voltar porque depende do contexto que você vive, né? No contexto em que você está resgatando essas autoras. Então, é muito interessante essa questão. Muito obrigado. Queremos agradecer imenso esta interessantíssima sessão, a conferência da professora Natália Guerreiros e a condução e comentário do professor Dionísio Villamaior e a participação de todos, as vossas perguntas, que enriqueceu bastante o debate e a reflexão. Foi uma grande sessão, agradeço a todos e desejamos um bom regresso a casa, a quem está cá aqui no Salão Nobre e quem está em casa, um bom regresso a casa em casa. Até uma próxima sessão destes seminários. Muito obrigado pela vossa participação. Boa noite. Obrigada a todos que estão online e aqui. Obrigada, José. Obrigado.